cores no cinza em mim. Na tempestade eu encontrei os teus olhos de paz e a tua canção mais uma vez me fez dançar, me fez dançar. Sopra a verdade sobre mim. A tua voz, sopra a verdade sobre mim. A tua voz me diz quem sou. Olha as luzes, tudo vem de ti. Para ti, lindo Criador, és todo amor, és todo amor. Olha as luzes, tudo vem de ti, é para ti, lindo Criador, és todo amor, és todo amor. Sustentam tudo, segura o meu coração. Um carrossel de cores no cinza em mim. Na tempestade eu encontrei os teus olhos de paz e a tua canção mais uma vez me fez dançar, me fez dançar. A tua voz, sopra a verdade sobre mim. A tua voz, sopra a verdade sobre mim. A tua voz me diz quem sou. Olha as luzes, tudo vem de ti e é para ti, lindo Criador, és todo amor, és todo amor. Olha as luzes, tudo vem de ti, é para ti, lindo Criador, és todo amor, és todo amor. A tua voz, sopra a verdade sobre mim. A tua voz, sopra a verdade sobre mim. A tua voz, sopra a verdade sobre mim. A tua voz me diz quem sou. Pai das luzes, tudo vem de ti, é para ti, lindo Criador, és todo amor, és todo amor.
presença. Liga as suas mãos e começa a falar assim: eu me abro para ti, Senhor. Quando nosso coração se rasga diante de Deus, Deus rasga o céu sobre nós. Então nesta noite, Senhor, nós rasgamos o nosso coração perante a ti, Senhor.
Espírito reinando, o Teu Espírito. Eu sinto neste lugar uma unção de libertação. Enquanto você canta, seja liberto nesta noite. Teu Espírito reinando, o Teu Espírito reinando, e céus abertos, os grilhões quebrados. Teu Espírito reinando, Teu Espírito reina. Céus abertos, os grilhões quebrados. Teu Espírito reinando, Teu Espírito reinando. Céus abertos, os grilhões quebrados. Teu Espírito reinando, Teu Espírito reinando. Somos livres em Ti, somos Comece a fluir no Espírito. Comece a fluir, abra sua boca. Aprenda a se mover no Espírito. Aprenda a navegar as águas do Espírito Santo.
Sou um sacrifício vivo, o filho é encontrado, banhado em perdão, não retenho nada. Meu primeiro e último amor, minha canção pela noite, pelo dia, Jesus, minha esperança eterna, Jesus, meu primeiro e último amor, minha canção pela noite, pelo dia, Jesus, minha esperança eterna, Jesus. Minha expectativa e minha confiança estão somente em tua presença. Meu maior anseio e minha ambição é o tesouro que és para mim, que és para mim. Sou um sacrifício vivo, filho encontrado, banhado em perdão, não retenho nada. Sou um sacrifício vivo, filho encontrado, banhado em perdão, não retenho nada. Meu primeiro e último amor, minha canção pela noite, pelo dia, Jesus, minha esperança eterna, Jesus, meu primeiro e último amor, minha canção pela noite, pelo dia, Jesus, minha esperança eterna, Jesus. Sou um sacrifício, filho encontrado, banhado em perdão, não retenho nada. Em tua presença procuro as palavras que possam expressar a minha gratidão. Em tua presença não sei o que fazer, só quero te adorar, só quero te amar. Meu Pai, quando te aproximas de mim, seguras em tuas mãos o meu rosto.
Jesus, quando me chamas para andar contigo, me levas para o caminho da vida eterna. O teu sangue é mais do que suficiente para mim. Espírito, quando me envolves em tuas cores, soprando a música do teu coração, eu sei que cada dia respiro a tua vida. É tanto amor. Possam expressar a minha gratidão em tua presença. Não sei o que fazer, só quero te adorar, só quero te amar. Em tua presença procuro as palavras que possam expressar em tua presença. Não sei o que fazer, só quero te adorar, só quero te amar. Jesus, como eu te amo. Como eu te amo, Jesus. Sim, Jesus, nós te amamos, porque o Senhor primeiro nos amou, e é impossível te amar de volta. Quando nós recebemos esse teu amor infinito, esse teu amor verdadeiro. Muito obrigado, Senhor. Continue focado nesse amor de Deus nas nossas vidas, na sua vida. Continue imerso neste amor, mais um pouco, recebendo. Sim, Senhor, teu amor nos constrange e nós somos gratos por este teu amor. Muito obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Esse dia, essa noite, é uma noite especial, como Igreja Monte Sião e também como indivíduos, porque tem pessoas ali embaixo que hoje vão fazer um ato público de firmar uma aliança eterna com o nosso Senhor Jesus Cristo através do batismo das águas. Nós estamos felizes porque essa é a maior e mais importante decisão que um ser humano pode fazer aqui na terra, de entregar a sua vida e fazer uma aliança com esse Senhor Jesus que se entregou por nós. E hoje nós vamos
através do telão, também poder testemunhar essa aliança que eles estão fazendo, mas ao mesmo tempo relembrar você que já fez essa aliança com Jesus. É um momento de você reafirmar e você voltar àquele momento que você teve essa aliança. Eu lembro durante todos os cultos desse domingo, cada culto nós tivemos em torno de 10 pessoas sendo batizadas, e eu lembrei num deles, há 30 anos atrás, que eu fui batizado também. Eu tinha 7 anos de idade. Foi um momento tão marcante na minha vida e algo tão sobrenatural. Nesse momento também eu queria que você, que já foi batizado também, lembrasse da obra de Jesus que Ele fez na cruz, que Ele morreu, mas Ele ressuscitou. E hoje nós podemos, assim como esses irmãos, vão descer as águas, morrendo para o velho homem, para a natureza antiga, mas subindo, assim como Jesus ressuscitou, e nós já passamos por isso. Eles vão sair das águas revestidos, encharcados de Jesus. Isso é tão bom. E existe uma marca através do batismo, que é a circuncisão do nosso coração, que é a marca que nós pertencemos ao único Deus de verdade. Isso é fantástico. E a partir desse momento nós somos muito mais sensíveis ao Espírito Santo, e assim nós podemos cumprir aquilo que Ele fala para nós cumprirmos aqui na terra e produzir também os frutos do Espírito. Então nós estamos muito contentes com esses irmãos que estão ali embaixo, eles estão nos ouvindo também, e eles vão, à medida que eles forem entrando lá nas aulas, eles vão fazer declarações. A gente não vai estar ouvindo, mas vocês vão estar vendo aqui no telão, e eles estão fazendo essa aliança e nós testemunhando ocularmente, e vamos celebrar juntamente com eles essa grande e importante decisão. Então eu vou falar o nome dessas pessoas que vão ser batizadas agora. É Ana Paula Vendito Rebelo, Letícia Andrade de Lima, Mateus Vinícius Ferreira Veiga, Sara Ferreira da Silva, Thalita Souza Salgado e Tiago Souza Salgado. Vamos orar também para que haja um encontro sobrenatural. Assim, quando Jesus foi batizado, teve a descida do Espírito Santo, e ele recebeu o maior e grande chamado dele, que era: você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E hoje, num dos batismos, uma pessoa que foi batizada, ela testemunhou que quando ela saiu da água, ela ficou cega. Ela não enxergava nada durante alguns segundos, e de repente ela foi curada. E naquele momento Deus falou para ela: você está recebendo o dom de cura. Nós cremos que não será apenas um simples batismo, claro que é um ato público, mas existe um poder sobrenatural, que eles também recebam o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo e também os dons do Espírito. Quem crê nisso? Então vamos orar por esses irmãos. Senhor Deus, nós agradecemos por cada irmão que vai ser batizado, que está fazendo essa aliança eterna contigo, e nós declaramos uma nova vida, novidade de vida para cada um deles, não apenas no espírito, mas também no corpo e também na alma. Senhor, Espírito Santo de Deus, já esteja invadindo aquele lugar lá embaixo com eles, de uma maneira nova, de uma maneira sobrenatural. Nós queremos realmente testemunhar uma nova vida para cada um desses nossos irmãos, e nós estamos muito contentes, porque todos nós vamos pertencer ao único e eterno Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, em nome de Jesus, amém. Então vamos aplaudir o Senhor, continuar adorando a Ele. As estrelas incontáveis tu conheces, todas pelo nome. O universo foi criado em tua majestade. A tua glória brilha aqui, e quanto mais te vejo, eu te amo. Rei da glória, maravilhoso.
te percebo, eu te quero. Quanto mais eu te conheço, eu te amo. Quanto mais eu te percebo, eu te quero. E quanto mais eu te conheço, eu te amo. E quanto mais eu te percebo, eu te quero. E quanto mais eu te conheço, eu te amo. E quanto mais eu te percebo, eu te quero. Agora, maravilhoso é, não há outro além de ti. Rei da glória, dono do meu coração. E quanto mais te vejo, eu amo. Rei da glória, maravilhoso é, não há outro além de ti. Rei da glória, dono do meu coração. E quanto mais te vejo, eu amo. Há poder, poder aqui nessa hora, agora. Todos nós juntos, unidos em um só coração. Há poder, poder aqui nessa hora, agora. Todos nós juntos, unidos em um só coração. O som dos céus, o vento poderoso, o som do avivamento. Deus faz teu fogo queimar no meu coração, no meu coração.
estiveram aqui conosco domingo passado, quando nós entramos na nossa primeira mensagem da nossa série Ser Feliz? Se você estava aqui domingo passado, levanta a mão. Tá bom, bastante gente, só que eu acho que tem bastante gente que não estiveram conosco em algum dos cultos. Quem não esteve em nenhum dos cultos domingo passado na nossa série, levanta a mão, só para eu saber. Eu tenho que dar uma apresentação do que a gente está falando. O pessoal que fala, eu estava aqui domingo passado, eles estão assim. O pessoal que não estava domingo passado faz assim, ó. Você está livre de culpa, tá bom? Não se sinta acusado porque você não veio para a igreja domingo passado. Se você não esteve aqui com a gente, provavelmente você estava falando assim, eu estava adorando o Senhor em outro lugar. Amém, glória a Deus. Mesmo se fosse tua própria cama. Mas, vamos lá. Se você não estava aqui, levanta a mão, só para eu saber quanto que eu tenho que entrar. Tá bom, bastante gente. Então, vamos lá. Deixa eu começar do começo. Nós estamos numa série chamada Ser Feliz. E essa série, eu falei que eu baseei um pouco na música que um dos nossos líderes de adoração, na verdade dois deles, o Pedro e o Paulinho, eles compuseram uma música chamada Ser Feliz. E na verdade tem um duplo sentido essa música, porque tem a ver com o verbo de você ser e a ação de você ser feliz, mas também tem a ver com a identidade de você ser um ser feliz. Faz sentido o que eu estou falando? Tá. Então, é mais ou menos nesse sentido que essa música foi composta. Estava conversando com eles e eles estavam falando assim, é uma revelação que Deus estava falando com eles. E sabe, o Senhor começou a me lembrar das bem-aventuranças. E no Sermão do Monte, que se encontra lá em Mateus 5, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, o Senhor começa o Sermão do Monte falando sobre bem-aventuranças. Agora, a palavra bem-aventurado ou bem-aventuranças não é algo muito comum hoje em dia. Em algumas traduções carregam a versão que diz abençoados. E a realidade é que se você for pegar no original, na raiz daquela palavra, tem a ver com ser feliz, tem a ver com felicidade. E sabe, eu não sei se você já parou para pensar, mas Jesus quer que você seja feliz. Você crê nisso? Sabe, eu sei que pode parecer uma coisa bem básica, mas a realidade é que tem pessoas que acreditam que Deus não nos quer pessoas felizes. Às vezes as pessoas pensam que Deus quer, na verdade, me castigar. E eu falo que a verdade é que o Senhor é um Deus tão bom, mas tão bom, que eu creio que um dos maiores ataques hoje contra o Senhor é contra a natureza de bondade dele. E as pessoas estão tentando usar todas as tragédias que acontecem ao redor do mundo, as injustiças, para fortalecer o argumento que Deus não é realmente tão bom assim. E eu estou aqui para falar que Jesus é muito bom, que Deus é muito bom. E parte da bondade dele é expressa no sentimento e no desejo dele que você seja feliz. Faz sentido? Você quer ser feliz? Amém? Jesus quer que você seja feliz, Jesus quer que eu seja feliz. Agora, a coisa interessante é que Jesus, ele quer que nós venhamos alcançar a felicidade de uma maneira sustentável. Fala comigo, sustentável. E sabe, eu tenho meditado sobre essa questão da sustentabilidade. E eu creio que muitas vezes o que o mundo prega, o que o sistema secular está promovendo, é uma felicidade que não é sustentável. Na verdade, é uma felicidade que ela é refém de circunstâncias externas. Então você pode acompanhar esse raciocínio comigo. Muitas vezes as pessoas vão falar, se você tiver muito dinheiro no banco, se você tiver alguém, vamos supor, um namorado, uma namorada, um marido, uma mulher, se você tiver filhos saudáveis, se você tiver saúde no teu corpo físico, se você tiver posses terrenas, se você tiver uma vida social ativa, então você é uma pessoa feliz. E tudo bem, você pode ter sentimentos de felicidade, mas Jesus sempre foi contra a cultura. E na maneira de Jesus ensinar acerca da felicidade ou acerca das bem-aventuranças, ou o que significa você ser abençoado, Jesus ele vem e ele começa a lidar com paradoxos. Ele começa falando, se você realmente quer ser feliz, a felicidade se encontra internamente e não nos fatores externos. Jesus ele vem contra a direção da religião. Então, basicamente, você tem que entender que tudo que Jesus pregou aqui na terra tinha a ver com você ser primeiramente e depois você fazer. Eu não sei se você já parou para perceber, mas a religião sempre prega, faça para um dia você conseguir ser. Jesus fala, não é assim que é. O Evangelho diz, creia, aceite, sem fazer nada, simplesmente creia, e você vai se tornar. E porque você vai fazer obras de justiça. Faz sentido?
Então o mundo sempre está pregando, e quando eu falo o mundo eu quero incluir aí também a religião. É comportamento o foco. Jesus fala, não, o meu foco é natureza. Quando você fala sobre bem-aventuranças, você tem que entender que Jesus não está pregando, esse aqui é o comportamento evangélico. Não é isso que ele está falando. Jesus está falando assim, isso aqui é o teu caráter em mim. E Jesus não está focando no nosso comportamento. Por isso que eu creio que, sabe, muitas vezes quando nós tentamos viver o reino de Deus focados em comportamento, nós caímos em religiosidade. O andar com Jesus se torna pesado. Você deveria focar o teu andar com o Senhor Jesus naquilo que, Deus, eu quero conhecer quem eu sou em Ti. O Senhor já me deu uma nova natureza, e dessa nova natureza, quem sou eu? E quando você entra numa jornada de descobrimento de quem você é em Jesus, você vai começar a entender que certas ações ou certos comportamentos que você tem na tua vida não são condizentes com a tua nova natureza. Eu creio na santidade. Eu falo assim que eu entendo a importância, porque a palavra já nos ensina que se você não for santo, você não verá Deus. Mas eu não creio no mover de santidade que é promovido através de chantagem e de uma ditadura de medo. Se você pisar fora da linha, você vai ter castigo. Talvez tenha até um fundo de verdade, porque você vai colher aquilo que você semeou. Mas para você viver uma santidade sustentável, eu creio que Deus nos leva a um entendimento de quem nós somos nele. Então eu sou santo, eu sou realeza, eu sou filho de Deus. Portanto, quanto mais eu sou envolto nessa revelação de quem eu sou em Cristo, eu começo a entender que esse pecado que está sendo praticado na minha vida, esse comportamento errado que eu tenho participado, isso não condiz com a minha natureza de um filho santo e um filho da realeza de Deus. Faz sentido? Eu creio que a maneira mais sustentável para você viver santidade é quando você é constrangido pelo amor de Deus para largar o pecado. Eu falo para você que não tem ninguém que consegue te constranger melhor do que o próprio Espírito Santo. Não quer dizer que você não vai corrigir alguém quando uma pessoa debaixo da tua liderança está em pecado, não quer dizer isso. Mas a verdade é que é só o Espírito Santo que nos convence. Você pode tentar argumentar, mas quando o Espírito Santo convence, eu falo para você, não tem saída. Quem já foi convencido de um pecado pelo Espírito Santo? Eu diversas vezes eu fui convencido do meu pecado pelo Espírito Santo. E continuamente, eu falo para você, é importante você constantemente estar buscando. Senhor Deus, me convence. Sabe, uma das orações que eu comecei a fazer desde pequeno, porque minha mãe me ensinava, ela falava assim, fala para minha mãe falava assim para mim, a paz de Cristo é o árbitro do teu coração. Então quando você não sente paz, tem alguma coisa que saiu de alinhamento, você tem que voltar e perguntar a Deus, por que eu não tenho paz? Eu lembro uma vez que eu falei para minha mãe, eu não tenho paz, mas eu não lembro por que eu não tenho paz. Eu devia ter 11, 12 anos de idade. Minha mãe falou assim, vai lá para o teu quarto e pergunta para o Senhor, e fala assim para Deus, Espírito Santo, sonda-me, mostra-me. E daí você fica em silêncio, o Espírito Santo vai falar para você se você fez alguma coisa que fez com que você perdesse essa paz. Eu falo para você, isso funcionou comigo com meus 11 anos de idade, e até hoje eu pratico isso. Quando eu começo a sentir que alguma coisa está desalinhada dentro de mim, eu paro tudo e eu falo, Espírito Santo, sonda-me. Será que eu excedi na maneira que eu falei com aquela pessoa? Será que eu permiti com que meus pensamentos me levassem para lugares que não são teus? Será que eu tive um sentimento de ira que não te agradou? Será, Deus, que eu falei torto com alguém? Será que eu tive sentimentos egocêntricos dentro de mim? O que tirou minha paz? Sabe, quando você fica sem paz, é importante você trazer um alinhamento e falar assim, Deus, Espírito Santo, sonda-me. Faz sentido o que eu estou falando, gente? O Espírito Santo que vai te convencer daquilo. Sabe, então é diferente. A religião não, a religião vai falar para você, ó, esses aqui são os argumentos, você tem que acreditar nisso, isso que tem que fazer, você tem que se esforçar, você tem que fazer isso. O Espírito Santo falou assim, não que você não tenha ação, porque a própria palavra diz que fé sem obras é morta. Então, qual que é o maior sinal que a tua nova natureza realmente é real, que o novo nascimento que você teve é vivo? O maior sinal é que você vai ter fé. Porque sem fé, ou melhor, sem obras, desculpa, o maior sinal é obras, porque sem obras a tua fé está morta. Em outras palavras, se você realmente teve algo que o Espírito Santo fez em você, e você se tornou uma nova natureza, deixa eu falar uma coisa, o Senhor Deus não está preocupado falando assim, eu fiz uma obra no coração dele, será que ele vai fazer as obras? Ele está bem confiante na obra que ele fez na cruz, ele está bem confiante no plano dele de salvação.
Ele falou assim, se você acreditar, se você disse sim, e se você tem a nova natureza, eu estou bem confiante que a consequência disso é um comportamento de acordo com a tua nova natureza. Faz sentido? Então, uma das coisas que eu tenho entendido sobre sustentabilidade é que o Senhor tem falado comigo. Não permita, eu estou falando isso na minha vida pessoal, isso você pode aplicar isso para a tua vida também pessoal, na tua profissão, nos teus relacionamentos, no teu ministério, no teu andar com Jesus, no teu andar com as pessoas ao teu redor. Sabe, não permita com que a tua influência te leve a lugares que o teu caráter não consegue te sustentar. Para pensar nisso. Tem gente que tem dinheiro, e o dinheiro os leva a ter tanta influência, e o caráter dessa pessoa não consegue sustentar a influência que o dinheiro abriu portas para ter. Então ela se corrompe. Tem gente que tem tanto carisma, e o carisma leva para ter tantos ouvidos escutando ela, que ela tem uma plataforma de influência que o caráter dela não sustenta aquela plataforma de influência. Ela acaba vivendo uma hipocrisia. Faz sentido o que eu estou falando? Então seja o que for, qual que é o teu dom? Qual que é a tua habilidade que Deus te deu? Qual que é a graça que Deus te deu? Sabe, uma maneira de você ser um bom mordomo da graça de Deus é você constantemente estar mensurando: Deus, o Senhor está abrindo portas para mim, a minha graça está abrindo novos territórios para mim, mas eu quero focar no meu caráter. Por quê? Porque se eu não focar no meu caráter, eu simplesmente deixar o meu dom correr solto por aí, abrindo portas para mim, me levando para alturas cada vez mais altas, eu falo para você, se você deixar simplesmente o teu dom sair correndo à tua diante, abrindo portas, se o teu caráter não estiver um caráter de acordo e um caráter que vai na mesma velocidade que o teu dom, você não está indo num crescimento sustentável. Faz sentido o que eu estou falando? Então é importante na sustentabilidade, e é isso que Jesus pregava. O importante é você ser. Sabe, Paulo descobriu isso lá em Filipenses 2. Se você puder, abre aí comigo em Filipenses 2, Filipenses 4, Filipenses 4, versículo 12. Filipenses 4, versículo 12. Ele falava assim: eu sei o que é passar necessidade, e eu sei o que é ter fartura. Paulo falava assim: eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Se você tiver uma caneta aí, e se você tiver um papel, uma bíblia de papel, não uma bíblia digital, sublinha aí: o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Essa frase aqui é muito importante, porque essa frase tem tudo a ver com as bem-aventuranças. Agora, continuando aqui no versículo 12 ainda, diz assim: seja eu bem alimentado, seja eu com fome, tendo muito ou passando necessidade. E o versículo 13, que é o versículo famoso que nós sempre citamos, que é, você sabe isso de cor? Vamos lá, 1, 2, 3 e já, vai lá. Tudo posso naquele que me fortalece. Agora, deixa eu falar uma coisa, esse tudo posso naquele que me fortalece tem a ver com uma espiritualidade sustentável que Paulo descobriu. Qual que é isso? Tem a ver com um segredo que ele conta aqui, que o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Se você descobrir o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, você então pode falar com propriedade: tudo eu posso naquele que me fortalece. Se você não conseguir achar o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, tudo posso naquele que me fortalece, são palavras vazias. Paulo falava assim: eu tudo posso naquele que me fortalece. Por quê? Eu descobri o segredo. Em outras palavras ele fala assim: tudo posso. Em outras palavras, todas as circunstâncias de fartura não vão afetar a minha felicidade. As circunstâncias de escassez não vão afetar a minha felicidade. Em outras palavras ele falava assim: é sustentável a minha espiritualidade. Eu sou maior por dentro do que por fora. A minha verdade que eu carrego aqui dentro é maior do que todas as circunstâncias externas. E quando Jesus fala sobre bem-aventurança, ele está falando sobre o paradoxo. Por isso que ele fala: feliz é o pobre que chora. Agora, se você falasse assim para o teu amigo que não conhece o Senhor Jesus, feliz é a pessoa pergunta: o que te faz feliz? Para mim, um cara feliz, ou o que me faria feliz, é um ser pobre e chorando. Como assim? Mas se você for falar bem a verdade, é isso que Jesus falou. Jesus falava: bem-aventurado os pobres de espírito, e bem-aventurados que choram, pois eles serão consolados.
Então, semana passada nós cobrimos essas duas bem-aventuranças. É um total de 8 bem-aventuranças. Nós cobrimos essas primeiras 2 semana passada e hoje nós vamos continuar. Então, semana passada nós falamos: feliz é o pobre que chora. E essa semana o título da mensagem é: feliz é o manso faminto. Fala comigo: feliz é o manso faminto. Abre aí comigo em Mateus 5, que é o nosso texto-chave. Mateus 5:5. Nós cobrimos Mateus de 1 a 4 semana passada. Hoje nós vamos de Mateus 5 a 6. E começa dizendo assim: bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurado os mansos, ou feliz são os mansos, ou muito abençoados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Agora, o que é ser manso? A primeira coisa que nós vamos definir é o que significa ser manso nesse contexto daquilo que Jesus está falando. E uma maneira de você definir o que é ser manso é você ser poderoso e ter poder sob controle. Em outras palavras, é poder sob controle. Mansidão é poder sob controle. Então, se você estiver anotando, anota. E se você não estiver anotando, anota. Mansidão é poder sob controle. Agora, o primeiro ponto, nós temos obviamente 3 pontos hoje. Então, o primeiro ponto é: feliz é o manso, pois ele conquista descansando. Então, se você estiver anotando, anota isso aí. Sabe, Jesus falou: feliz é o manso porque ele herdará a terra. Jesus está falando sobre posses aqui. Ele está falando sobre conquistas aqui, a terra. Agora, interessante que Jesus está falando isso num contexto histórico. O contexto histórico aqui é Israel debaixo da opressão e do domínio do Império Romano. Então talvez as pessoas que estão lá escutando Jesus falar, pregando esse sermão do monte, eles estão falando assim: mas como assim, Jesus? Feliz é o pobre que chora? Não faz sentido isso. Feliz é o manso porque ele vai herdar a terra? Não, eles talvez estão olhando ao redor e falando assim: não, quem herda a terra, quem conquistou a terra que nós estamos hoje aqui são os romanos. Eles não fizeram isso através de mansidão, pelo contrário, eles fizeram isso através de esforço. Como assim? E Jesus lança mais um paradoxo, ele fala assim: não. Mansidão te levará a conquistas. Agora, o que significa isso? Sabe, quando você lê bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra, na verdade, Jesus está fazendo uma citação direta de algo que já foi dito lá no Velho Testamento, lá em Salmos. Eu queria que você abrisse comigo, você põe teu dedo aí em Mateus 5, nós vamos olhar agora Salmos 37, é de onde Jesus pega essa citação, e a gente vai começar a ler aqui, versículo 5 de Salmos 37. E diz assim, Salmos 37, versículo 5, o salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Versículo 7, descansa no Senhor e espera nele, não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Em outras palavras, ele está falando assim: não fique irritado com a pessoa desonesta que está tendo um avanço desleal. Ele fala assim: não perca tempo se irritando com isso. Olha que ele continua aqui no versículo 8: deixa a ira e abandona o furor, não te indignes para fazer o mal. Versículo 9: porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Repita comigo: mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Se você tiver aí a tua caneta de novo, aí sublinha essa frase: mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Agora olha só, continua comigo no 10, diz assim: pois ainda um pouco, daqui a pouco o ímpio não existirá. Em outras palavras, falando assim: segura um pouco mais, porque daqui a pouco vem o teu livramento. Segura um pouco mais, porque daqui a pouco vem a tua hora. É isso que ele está falando. Espera no Senhor. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Versículo 11: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Jesus fala nas bem-aventuranças de Mateus 5,5 aquilo que está escrito aqui em Salmos 37,11: mas os mansos herdarão a terra. Então, se você puder, sublinha isso aí no capítulo 37,11: mas os mansos herdarão a terra. Agora, existem duas características de pessoas que vão herdar a terra. Uma está no versículo 9, a outra está no versículo 11. No versículo 11 são: os mansos herdarão a terra. Agora, olha só no versículo 9, onde você sublinhou, diz aqui que aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Em outras palavras, o resultado é herdar a terra, ou conquistas. Então a gente pode fazer aqui um pensamento reverso e chegarmos à conclusão que os mansos são aqueles que esperam no Senhor.
Faz sentido o que eu estou falando? Agora, se você pega do versículo 5 ao 11, você tem algumas características de pessoas que são mansas. As pessoas que vão herdar a terra. Eu quero falar sobre 4 características. Então, se você puder, anota aí. A primeira característica, você encontra ela no versículo 5. Diz assim que são pessoas que confiam e entregam o seu caminho a Deus. Entrega o teu caminho a Deus. Confia nele e tudo fará. Ele literalmente está falando assim: entrega os teus caminhos a Deus. Delega para Ele. O que significa entregar os teus caminhos a Deus? Deus, eu não sei como... Eu tenho uma ideia de como eu tenho que ser pai, mas eu vou entregar o meu caminho de ser pai nas tuas mãos. Pai, eu tenho uma ideia de como é ser um funcionário ou ser aqui um gestor da minha empresa. Eu tenho uma ideia, mas eu vou entregar nas tuas mãos, eu vou delegar para o Senhor como que eu devo caminhar nesse caminho de ser um empresário, ou de ser um profissional, ou de seja o que for, um funcionário. Deus, eu tenho uma ideia do que é ser um ministro do Evangelho, mas o meu ministério eu entrego ao Senhor. Fala para mim como que eu devo exercer isso. Eu tenho uma ideia, mas eu entrego a Ti. Em outras palavras, o manso ele está falando assim: ó, eu posso fazer do meu jeito, mas eu prefiro confiar no Teu jeito, porque eu suspeito que o Teu jeito é melhor que o meu. Então, Deus, eu tenho uma ideia de como que é ser uma esposa. Eu acho que eu sou uma boa esposa, mas eu vou entregar o meu caminho de ser uma esposa boa para Ti. Fala para mim, me ensina como que eu devo ser uma boa esposa. Eu tenho uma ideia de como que é que eu devo ser um bom voluntário, mas eu entrego a Ti. Faz sentido o que eu estou falando? Não quer dizer uma pessoa que ela é incapaz, uma pessoa que é impotente. Não quer dizer que é uma pessoa ignorante, que não sabe o que está fazendo e fala assim: seja o que Deus quiser. É muito diferente do que eu falo assim, sabe, o samba, deixa a vida me levar, vida, vocês estão indo para os pagodes, ó. Sabe esse dito, essa canção, sabe, isso aí é muito diferente do que entregar o caminho ao Senhor. Não é você entrar na vida e falar assim: seja o que Deus quiser, o que será, será. Não, não é isso, é Deus, eu tenho um plano. Eu me preparei para isso, eu estudei para isso, eu ralei até aqui, mas mesmo aqui, sabendo tudo que eu sei, eu entrego o meu caminho a Ti. Sabia que isso tem muito mais valor a Deus do que se você falasse: Deus, eu não sei de nada mesmo, então faz o que eu quiser. É um sacrifício você falar: Deus, eu abro mão das minhas convicções, faça aqui a Tua vontade. Faz sentido o que eu estou falando? É algo que te custa. Se não te custar, não vale a pena. O próprio Davi falava assim: eu não vou oferecer nada que não me custe a Deus. Então sabe o que te custa? Custa quando você fala assim: Deus, mas eu sei, eu já li os livros, eu fiz os treinamentos, mas se o Senhor está falando que é para eu fazer dessa maneira, eu entrego e eu confio em Ti. Então, a primeira característica é uma pessoa que faz isso, que entende que Deus sabe melhor do que Ele mesmo o que é o melhor. Sabe uma coisa que você pode se considerar: eu sou um especialista nisso. Para pensar que Deus sabe muito mais disso do que você. É difícil isso. Só que eu creio, sabe, eu estava conversando com um tio meu, ele é médico. E eu falei assim: tio, como que o senhor faz quando você está numa situação, você está fazendo uma cirurgia e você sabe, a tua medicina, o teu conhecimento te levou até aqui você não sabe o que vai fazer. Eu falo assim, é o momento que eu falo: Deus, o Senhor é o médico dos médicos. Eu fiz o que eu posso fazer, daqui em diante é só o Senhor. Sabe, talvez o cara estudou 10 anos para estar onde ele está. Talvez você se preparou para você estar onde você está. Não sei porque eu estou falando isso, mas eu sinto de Deus isso. E você está falando assim: entrega para mim. Eu sei tocar essa área na tua vida muito melhor do que você, mesmo nas áreas que você se considera um especialista. É fácil você entregar para Deus a área onde você fala assim: Deus, meu casamento está um fracasso, meu casamento está na beira do divórcio. Deus, toma meu casamento nas tuas mãos. Agora você quer dar para Ele? Agora vai lá ler todos os livros de casamento, vai lá para todos os retiros de casais, faz jejum e oração com a tua esposa, e depois Deus fala: agora me entrega as suas convicções de casamento. Te custa algo, concorda comigo? O manso é aquele que entrega e confia a Deus. Deus, não importa o nível da minha expertise, o Senhor sabe mais do que eu. Outra coisa, versículo 7, acompanha comigo: descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentes. Deixa eu falar uma coisa: quando o manso não é uma pessoa preguiçosa, o manso não é uma pessoa displicente, o manso não é uma pessoa omissa. O que significa eu esperar no Senhor? Significa eu chegar perante de Deus e falar: estou esperando. Não, é algo ativo. Esperar é uma ação. Faz sentido?
Muitas pessoas pensam, esperar no Senhor é para quem é preguiçoso. Vai, faz alguma coisa acontecer. Sabe, é um sacrifício você esperar em Deus quando você tem na tua mão o poder para agir. Mansidão é você falar, eu posso começar a cutucar situações, eu posso fazer os telefonemas, eu posso ter as reuniões, eu vou fazer alguma coisa acontecer. E Deus fala assim, não, você tem poder para isso, mas eu quero pedir que você pegue o teu poder, ponha ele debaixo do teu controle e espera em mim. Faz sentido? Isso é mansidão, quando você tem a possibilidade de agir, ele fala assim, não, se aquieta e espere em mim. Isso se torna algo ativo. Sabe, eu estava falando semana passada sobre redes sociais. Quem aqui tem redes sociais? Não tem vergonha? Eu também tenho. Tá. Quem não tem nenhuma rede, se você não tem Facebook, não tem Instagram, não tem WhatsApp, é considerado redes sociais? Tá bom, então vamos só falar dos dois. Se você não tem Instagram nem Facebook, levanta a mão. Tá bom, parabéns. Vocês provavelmente são muito mais saudáveis que a pessoa do teu lado. E a verdade é que você talvez não perca tanto tempo. E o problema, na verdade, não é com redes sociais. Só que é uma coisa que eu comecei a perceber com redes sociais. Eu tenho redes sociais. Mas uma das coisas que eu comecei a perceber é que quando eu estou no Instagram, tá? Eu vou ser bem sincero aqui com vocês. Eu estou passando pelas fotos, daí eu fico vendo as fotos, de repente vem um vídeo, sabe? Agora tem vídeo no Instagram. Então você tem vídeo, e às vezes a conexão não está boa, você espera aquele vídeo carregar. Quanto tempo você espera? Eu espero 3 segundos. Se não carregou, eu estou impaciente. Chega. E se carregou, se não cativou minha atenção em 5 segundos, eu já passo para a próxima. É o mal da nossa época. Não é verdade? Quantas vezes você assistiu um vídeo de 30 segundos e pensou, vai. Você já ficou impaciente com um vídeo de 30 segundos? Quem já ficou impaciente com um vídeo de 30 segundos? Seja sincero. Nós temos problemas. Eu sou psicólogo, deixa eu falar uma coisa. Nós temos disfunções graves. Quando você fica impaciente com um vídeo de 30 segundos, tem alguma coisa errada. Concorda comigo ou não? Sabe, a nossa geração vive com isso. Nós estamos condicionados a estímulos constantes. Se você não me der um estímulo que vai me levar para ser cativado, em 10 ou 15 segundos, eu passo para a próxima coisa. E Deus está falando assim, comigo não vai ser assim. Eu não vou ser um vídeo rápido que carrega rápido. Eu não vou ser 30 segundos de estímulo para os teus olhos. Às vezes você vai ficar comigo na minha presença por 30 horas. Será que você consegue subjugar o teu poder e falar, Deus, eu me aquieto e eu espero em ti? Glória a Deus que Deus não muda, mesmo a internet acontecendo, surgindo, mesmo com novos aplicativos, Deus continua o mesmo, amém? Então Ele não vai mudar. Ele fala assim, pode ter muita tecnologia, pode ter muitos estímulos vindo para a tua cabeça, muitos sinapses acontecendo nos teus neurônios, não quero saber, eu vou falar para você, você tem que esperar, você tem que se aquietar. É da maneira como Deus opera e fala conosco. Então o manso é aquele que pode falar assim, eu quero fazer muita coisa. Você conhece pessoas assim, ansiosas? Você fala assim, seja manso, aquieta, espera na minha presença. Outra característica do manso, se você continuar lá olhando para o versículo 8 e 9, ele diz assim que o manso, ele não deixa a ira e ele abandona o furor, ele não se indigna para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Em outras palavras, ele não se desespera, ele nem permite com que o avanço desleal dos maus venham tirar sua paz. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já fiquei com... Às vezes eu ligo o jornal, eu começo a escutar aqueles negócios da Lava Jato, e começo a começar... Caramba, tudo bem, todo mundo sabia que você roubava, mas tanto assim? Você começa a ficar... Sabe, o manso é... Calma. Você talvez tenha até o poder, sabe, talvez se você fosse um juiz que tivesse o poder, o manso é aquele, ele tem até poder de fazer justiça, mas ele está esperando o tempo de Deus. Por isso que eu amo o que está acontecendo na Lava Jato, que parece tão estratégico. O negócio está acontecendo aos poucos, e eu sei que Deus está guiando aquelas pessoas. Eu não deveria nem entrar na política hoje, mas vocês estão entendendo aqui umas opiniões políticas que eu tenho, mas Deus está guiando, e Deus está fazendo a justiça dele. Agora, olha só o que está acontecendo. Eu creio que o Senhor está falando assim, o manso é aquele que fala assim, eu posso agir agora na força do meu braço, mas eu seguro, eu espero a hora certa. O manso não é um covarde. Concorda comigo? Sabe por que eu sei que o manso não é um covarde? Porque a ideia de Deus de mansidão, Ele descreve como o maior exemplo, depois de Jesus, o homem mais manso sendo Moisés. Abre comigo em Números 12. Números 12, isso aqui eu termino aqui as características do manso.
Números 12, eu falei que seriam 4. E 4 características, eu dei 3. A quarta característica se encontra em Números 12. Capítulo 12, versículo 1 de Números, diz assim: que falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara por quanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés e não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o varão Moisés muito manso. Fala comigo, muito manso. Isso aqui é o que a palavra diz, o que a Bíblia descreve, como a Bíblia descreve Moisés. Então eu queria que só você entendesse uma coisa: 3 irmãos, Arão, Miriam, Moisés. O homem escolhido por Deus, Moisés. Moisés, ele lá atrás, ele fala: Deus, o Senhor está me dando uma missão, eu quero trazer minha família para me ajudar na missão, eu não me sinto confiante para tomar a frente sozinho. Deus fala: tudo bem, então chama a tua família, mas você é meu homem escolhido. Então Moisés tem Miriam, sua irmã, e Arão, seu irmão, como auxiliares nessa missão. A missão de tirar o povo de Israel do Egito e construir uma nação chamada Israel. E nesse processo todo, Moisés, ele se envolve com uma mulher etíope, em algumas traduções. Era uma mulher que não era do povo de Deus, não era israelita. E ele se casa com essa mulher. E os seus irmãos, eles sabendo que isso não era da tradição deles, eles ficam irados contra Moisés. Eles passam a julgar Moisés. E Deus, ele leva a causa de Moisés como se fosse a causa dele. Ele leva isso pessoalmente. Faz sentido o que eu estou falando? Agora, olha só que interessante. O autor, que é o próprio Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, ele começa a descrever o que está acontecendo no versículo 1, ele entra no versículo 2, e daí ele faz um parênteses no versículo 3. E esse parênteses e era o varão Moisés muito manso, mais manso do que todos os homens sobre a face da terra. Agora, deixa eu falar uma coisa, ele não põe esse parênteses aí à toa. Nada que está na Bíblia é à toa. Ele põe isso para provar um ponto. Qual o ponto? O ponto que vai seguir aqui no versículo 4, que diz que logo o Senhor então disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vocês 3 saem à tenda da congregação, e saíram eles 3. Versículo 5. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem, se pôs à porta da tenda, depois chamou Arão e Miriam, e eles saíram ambos. E o Senhor disse: presta atenção no versículo 6: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei reconhecer, ou em sonhos falarei com ele. Então para por aqui, versículo 6, Deus está falando: eu trato profetas de maneiras diferenciadas. É isso que ele está falando. Se houver entre vocês um profeta, saiba, eu tenho um relacionamento diferenciado com os profetas. Tanto é assim que em outro texto da palavra, o Senhor diz: ele não faz nada na terra sem antes ter avisado seus amigos, os profetas. Faz sentido o que eu estou falando? E tem muita gente que está falando sobre profeta. O cara é profeta. Não, deixa eu falar, eu vou fazer só um outro parênteses aqui. Existe uma diferença entre você ser profético, ter a característica profética, ter um fluir profético, e você ser um profeta de ofício. Faz sentido? Hoje existe muita confusão em relação ao ministério profético. O cara acertou uma profecia na vida, o cara fala: eu sou profeta. Meu irmão, não é assim. Profeta de ofício, a vida inteira o cara está sendo forjado, e muitas vezes é no deserto. Todos nós com o Espírito Santo temos características proféticas. De vez em quando você entra numa atmosfera profética, você pode até profetizar. O próprio Saul profetizava diante da atmosfera profética. Faz sentido o que eu estou falando? Então não quer dizer que só porque você profetizou, você acertou uma palavra de conhecimento, o cara é profeta. Não, de maneira alguma. Talvez você tenha aí dentro de você um lado profético, mas Deus está falando assim: se entre vocês tiver um profeta, saiba de uma coisa, eu trato esse profeta de maneira diferenciada. Um profeta é meu amigo, é isso que Deus está falando. E Deus fala aqui no versículo 7, no versículo 6: eu falo com ele em visão e em sonhos. Agora, deixa eu falar uma coisa: se Deus te chama de profeta, se Deus fala você é meu amigo, se Deus fala eu não faço nada sem antes te revelar, porque eu honro o relacionamento que eu tenho com você, e se Deus fala eu te darei visões e eu te darei sonhos porque tu és profeta, quem garante quem concorda comigo que você já teve uma vida muito boa, você já pode ir para o céu? Eu falei: já zerei minha vida, acabou, estou fora, marquei história. Deus me chamou de profeta, Deus me chamou de amigo, e Ele falou: Theo, com os outros eu falo de outras maneiras, mas com você é meu profeta. É sonho e visão. A gente sabe, né? No meio da noite a gente tem aquela... Se Deus falar assim com você, você já zerou, você já está bem. Pode ir embora. Sai dessa terra e vai para a glória. Agora, olha só o que ele fala no versículo 7. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Versículo 8. Boca a boca eu falo com ele, e de vista e não por figuras,
pois ele vê a semelhança do Senhor, porque pois não tiveste o temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Então, ele está falando assim, ó, profetas são diferenciados. Existe povo, existe profetas, e daí existe Moisés. Com profetas eu falo com sonhos, com profetas eu falo com visões. Com Moisés eu falo, Moisés, vamos parar com toda aquele simbologia, aqueles números, vamos falar papo reto. Você é uma outra categoria. E Deus está falando para Miriam e para Arão, vocês não tiveram temor para falar contra esse homem, meu amigo. Faz sentido? Agora, não é à toa que Moisés mesmo põe, e Moisés era muito manso, o mais manso de toda a face da terra. Olha só o que continuando aqui. Olha só, versículo 9. E assim a ira do Senhor acendeu contra eles, contra Miriam e Arão. E Deus se foi. Versículo 10. E a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa como a neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Então o julgamento de Deus veio para Miriam e para Arão. Em outras palavras, a mansidão, uma das características de pessoas que são mansas é que a mansidão faz com que você poupe a sua própria vingança e descanse no agir da mão de Deus. Faz sentido? Moisés está falando assim, ó, eu era o cara mais manso da face da terra. Deixa eu falar, Moisés não era covarde. Não é um covarde qualquer que consegue pegar 3 a 4 milhões de pessoas, tirar debaixo do pulso, do punho mais poderoso da face da terra, que era Faraó, e levar o povo para o deserto e ir lá construir uma nação. Quem concorda comigo que você tem que ser muito forte para fazer uma coisa dessa? Certo? Ele já tinha provado vez após vez, sabe, Moisés, aquele homem impossível que viu alguém fazendo uma injustiça contra aqueles que era dele, e ele vai lá e mata numa luta um soldado egípcio. Uma pessoa assim não era fraca, uma pessoa que era forte. Era uma pessoa que falou assim, nessas alturas do campeonato, eu poderia ser em outras épocas impossível. Eu poderia ser em outras épocas uma pessoa que tomaria a vingança na minha própria mão. Mas deixa eu te contar uma história. Os meus irmãos foram contra mim, eles me injustiçaram, e eu era o homem mais manso da face da terra. Então Deus falou, eu honro a mansidão na qual você anda, eu venho e eu compro a tua briga. Faz sentido? A tua mansidão permite com que Deus entre em cena para você. Então quais são as características de uma pessoa mansa? É uma pessoa que confia em Deus, uma pessoa que delega para Deus todas as especialidades da vida. Deus, eu sou especialista nisso, mas o Senhor sabe melhor do que eu. Eu descanso, eu me achego diante de Ti, eu me descanso, eu me aquieto. Eu fico quieto aqui e eu vou esperar em Ti. É uma pessoa que olha para aquilo que está acontecendo, o homem mau prosperando, o avanço desleal, e ele fala assim, eu não vou ficar irritado, eu não vou gastar minha energia perdendo sono à noite por conta daquele avanço da pessoa desleal. E a outra pessoa é uma pessoa mansa que fala assim, Deus, eu poupo o meu braço de vingança, porque eu sei que o Senhor entra em cena. Isso foi Moisés. Agora, feliz é o homem que é manso, pois ele conquista descansando. Você já parou para pensar que na presença de Deus é o lugar mais influente que você pode estar? Para pensar. Eu sei que quando você está tentando fazer certas empreitadas novas, talvez você, diante daquele desafio, você está pensando, quem são as pessoas influentes que podem destravar uma porta para mim? Sabe, o Senhor estava falando comigo, eu lembro que nós estávamos indo eu vou fazer aqui um parênteses aqui, que não tem nada a ver com a Monte, mas tem a ver com Dunamis, que nós estávamos no processo, logo depois que nós compramos a fazenda Dunamis, e marcaram para a gente conversar com os prefeitos lá da região. E eu estava indo lá e eu fui cumprir as reuniões, e o Senhor começou a falar para mim, não importa quem você sentar diante deles, nenhum lugar é mais influente do que você estar sentado diante da minha presença. Deus está acima dessas autoridades. Eu sei que parece até um pouco contra nosso senso de justiça você pensar, Deus, o Senhor realmente está acima de toda essa corrupção que está acontecendo no nosso país? Sim. Eu sei que parece para você uma coisa que não traz muita esperança para o futuro, mas eu sei que Deus não está desesperado lá no céu pensando, e o Brasil? Ei, meu Deus do céu, o que vai acontecer com o Brasil? A gente está, mas Deus não está. Deus não está preocupado. Será que esses caras vão conseguir? Eles vão sair ilesos ou não vão sair ilesos? Não. Deus, Ele está bem tranquilo. E eu creio que mansidão, você chegar numa maturidade espiritual, que quando Deus está tranquilo, você está tranquilo. Quando Deus está irado, você está irado. Sabe, você conseguir acompanhar as emoções do teu Pai. É o poder sob controle. Agora, então, feliz é um homem que é manso, porque ele conquista descansando. Eu gostaria de sugerir aqui que tem muita coisa que a gente está tentando fazer com a nossa própria força, mas hoje talvez é um dia onde o Senhor está falando assim, se você ao menos se descansar e ser manso,
você vai conquistar. O mundo fala, seja que nem Alexandre o Grande. Ele conquistou a força, muito território. O mundo fala, seja que nem Gengis Khan, Napoleão Bonaparte, grandes líderes fortes, ditadores, Adolf Hitler. Avançou e conquistou várias terras. Jesus está falando isso diante do Império Romano, diante de um povo que está sendo opresso por esse regime militar dos romanos. Ele está falando assim, ó, quem vai conquistar não são pessoas que estão fazendo que nem eles, são pessoas que são mansas. Então ele está falando assim, ó, a verdade interna que vocês podem carregar é o que vai te fazer feliz. Você não é dependente, você não é refém das circunstâncias externas. Hoje você não tem circunstância externa a teu favor. Você tem os romanos fungando teu cangote, mandando você fazer o que você não quer fazer. Mas você pode encontrar felicidade sustentável em ser uma pessoa mansa. Você vai conquistar descansando. Fala aqui do teu lado. Seja manso. Você vai avançar descansando. Número 2 é feliz é o faminto, pois ter fome é saúde. Se você estiver anotando, anota isso aí. É felicidade você ter fome, porque ter fome é um sinal de saúde. Versículo 6 de Mateus 5 diz: bem-aventurados ou felizes são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Sabe, o coração humano, ele anseia, ele tem fome, ele tem um anseio dentro dele, ele tem fome por algo que esse mundo injusto não consegue suprir. Portanto, ele tem que ter fome por justiça. Olha só em Eclesiastes 3, abre lá comigo, Eclesiastes 3, versículo 11, é um texto muito conhecido, você provavelmente já leu isso antes, mas a gente vai revisar isso. Ele diz assim que ele, Deus, fez tudo apropriado, ou formoso, ou belo, em seu tempo, ao seu tempo. Deus também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Fala comigo, anseio pela eternidade. Põe tua mão no teu coração. Dentro do teu coração você tem um anseio pela eternidade. Isso não tem a ver com você ser salvo ou não ser salvo. Isso tem a ver com você ser humano. Se você é humano, você tem um anseio pela eternidade. Agora, olha só, a coisa mais interessante é logo na sequência. Ele fala assim, e mesmo assim ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Então, é como se Salomão falasse assim, ó, Deus pôs eternidade no coração do homem. Ele tem um anseio pela eternidade, ele tem um vazio no coração que chama e fala, eu quero coisas eternas, e mesmo ele assim não consegue compreender o nível, a magnitude da eternidade de Deus. Em outras palavras por mais que você tenha fome, e fome é um sinal de saúde, concorda comigo? Por mais que você tenha fome, você vai ser saciado a tua fome, e mais uma vez você vai ter fome de novo. O que significa que Deus não é uma substância que um dia você tem fome e tem Ele, e você nunca mais vai precisar mais de ter mais dele. Faz sentido? Sabe, eu ficava em casa doente e não ia para a escola. E eu diria que de todas as vezes que eu fiquei em casa porque eu estava doente e não fui para a escola, 70% das vezes era mentira. Eu fingia estar doente. Quem já não fingiu estar doente? Vamos lá, vou te dar uma oportunidade para você confessar o teu pecado. Quem já fingiu estar doente e não foi para a escola? Olha só! 70% das vezes que eu fiquei em casa, eu estava fingindo estar doente. Eu acordava e falava, ai mãe, você sabe até a rotina, como falar para tua mãe, para teu pai, estou doente, estou com febre. Eu lembro que o meu primo falava assim, ó, você vai no banheiro, você aquece a água, bota água quente aqui na testa, enxuga e fala para tua mãe que você está com febre. Ah, tá com febre, fica descansando lá. E, cara, deixa eu te falar uma coisa. Eu lembro quando eu estava doente de verdade e quando eu não estava doente. E uma das coisas que minha mãe falava pra mim é, bom, eu vou fazer uma sopinha aqui pra você. Quem gosta da sopinha da mãe quando está doente, né? Então fazer a sopinha. E ela falou assim, quando você começar a ficar com fome, quer dizer que você está sarando. Eu lembro que eu ficava doente, às vezes de verdade, às vezes não de verdade, e o dia inteiro. E chegava no final da tarde, eu sabia que eu tinha que ficar com fome de bife, mesmo quando eu não estava doente. Então eu falava, mãe, acho que eu estou com uma fome de um bife. E outras vezes era verdade, só que era um sinal que eu estava tendo ou restaurando a minha saúde. Faz sentido? Você sabia que fome é um sinal de saúde? Fome é um sinal que você está vivo. Eu lembro quando eu era missionário com o Jocum na Índia, eu fui para alguns, eu passei na frente de alguns funerais.
em alguns funerais era uma cena bem forte. Tinha o morto e tinha o caixão, e eles traziam comida, era muita comida, muita flor, muita comida, e eles empilhavam comida em cima do morto. Sabe, você poderia passar naquele mesmo lugar 4 dias depois, e o que tinha lá? Comida, estragada, mas estava lá. Por quê? Porque o morto não comeu. Por quê? Eu sei que é óbvio, porque o morto está morto. Não é verdade? Todo mundo fez comida para o morto, só que o morto está morto. O morto não tem fome. Se você tem fome por Deus, é um sinal de saúde. Se você, sabe, eu tive isso 2 dias atrás, eu lembro, e o Senhor começou a falar comigo, ó, isso aí que você está sentindo é um sinal de saúde, e é disso que você vai pregar no domingo, porque eu sabia que eu ia pregar nisso, assim como você já sabe que eu vou pregar domingo que vem, por conta da nossa série. Mas eu estava num avião, para decolar lá em Congonhas, e de repente, era mais ou menos, eu comecei a perceber, eu não li a Bíblia hoje. Me deu uma fome de, eu preciso ler a Bíblia. Você já teve isso já ou não? O que é isso? É fome. É um sinal de saúde. Sabe o que deveria ser preocupante? Se depois de 2 semanas sem ler a Bíblia, eu falar, caramba, faz 2 semanas que eu não leio a Bíblia. Isso é preocupante. Quem sabe você está morto. Se você chega até o meio-dia e você nem percebeu, desde que eu acordei eu não orei. Sabe o que você fala assim, eu preciso, está faltando uma coisa, você entende, eu preciso passar tempo com Deus hoje. Isso é um sinal de saúde, amém? Agora, se você passou o dia inteiro correndo para lá e para cá, com todos os teus afazeres, fazendo as coisas na força do teu braço, de repente você chega no final do dia e fala assim, eu tive tempo com Deus ou não tive tempo com Deus hoje? É um sinal que você está doente espiritual. Faz sentido o que eu estou falando? Olha só o que a palavra de Deus diz, Isaías 55, abre lá comigo, Isaías 55, versículo 1. Venham todos vocês que estão com sede. Isso aqui é o profeta falando em nome de Deus. Fala assim, venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim. Ouçam-me para que a sua alma viva. Eu farei uma aliança eterna com vocês. Fala comigo, aliança eterna. Deus vai fazer uma aliança eterna. Por quê? Porque tudo que Deus opera tem a ver com eternidade. Ele pôs uma fome por eternidade em você. Então é só uma aliança eterna que vai saciar essa fome. Ele está falando assim, ó, venha. Olha só o que ele está falando. Você que está com fome, você que está com sede, vem. Eu te garanto que aquilo que você vai ter comigo aqui é uma aliança eterna. Vai saciar essa fome por eternidade que você tem dentro de você. Olha só o que está escrito aqui no versículo 2. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Sabe, algumas pessoas, eu estava conversando sobre isso faz muito tempo atrás com um amigo meu. A gente estava meditando sobre esse versículo 2. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Ele está falando uma coisa para mim. Esse meu amigo, ele trabalha no mundo de negócios. Ele fala assim, Theo, eu entendi quando eu estava lendo Isaías 55, 2, o que Deus queria que eu fizesse com o meu dinheiro. O Senhor quer que eu pegue meu dinheiro e gaste naquilo que é pão, e que eu pegue a minha influência do meu trabalho e eu venha direcionar isso naquilo que satisfaz. O que Jesus está falando não é seja pobre de espírito, seja miserável, aí você vai encontrar felicidade de uma maneira miraculosa. Não, tem tudo um sentido no que Jesus está falando. Ele está falando assim, ó, você que tem energia, você que tem força, você que tem recursos, você que tem uma plataforma, você que tem uma influência, use tudo isso que é um meio para o fim da eternidade. Aí então você vai estar feliz. A teologia da prosperidade fala, use Deus para o fim dos teus próprios recursos. Deus fala, não, o reino diz, use os teus recursos para o fim dos propósitos de Deus. Faz sentido? E o que Isaías está falando é, pega o teu dinheiro, pega as tuas habilidades, pega a tua vida, pega a tua energia, pega a tua influência e invista em algo que satisfaz. Invista em algo que é um pão de verdade. Você está com fome? Vem.
Sabe, talvez você está aqui hoje e você está indo para tudo, olhando para tudo quanto é direção. Você sabe, isso aqui não está me satisfazendo. Sabe, uma coisa que é uma tragédia da vida humana é você passar a vida inteira tentando alguma coisa aqui para te satisfazer, e você atinge o sucesso aqui, você vê que aquilo não satisfez, e você vira para aquela direção, e você procura algo que vai te satisfazer, você atinge sucesso aqui nessa área, você vê que aquilo não te satisfez, e você passa a tua vida inteira buscando algo para satisfazer. Eu falo, tem muitos cristãos fazendo isso. A gente pensa, a pessoa que não encontrou Jesus. Deixa eu falar uma coisa, tem pessoas que encontraram Jesus e ainda não estão satisfeitas, porque não entenderam aquilo que encontraram, porque não estão se apropriando na plenitude daquilo que Cristo já fez. Faz sentido o que eu estou falando? Isso não quer dizer que você não é salvo, mas sabe, o Senhor quer que você não tenha só vida, mas vida em abundância. Plenitude é quando você consegue renovar a tua mente o suficiente para viver a abundância daquilo que Ele já pagou o preço para ter. Então, você pode ter a fé na obra da cruz, você vai receber por graça mediante a fé e glória da tua salvação. Mas sabe, eu não quero só ter salvação, eu quero ter plenitude. Eu quero cumprir meu chamado. Eu quero entender que eu vivi para cumprir aquilo que eu nasci. Faz sentido o que eu estou falando? E para você ter isso, não é só você tomar uma decisão por Jesus, e glória a Deus por tomar uma decisão. É para você viver o reino de Deus na sua plenitude aqui, enquanto você está aqui nessa terra. A tua parcela do avanço do reino que já está incumbido na tua pessoa. Para você viver isso, você vai ter que entender que você vai ter que renovar a tua mente. Você vai ter que começar a falar assim, Deus, eu preciso entender por que o Senhor me deu todos esses recursos. Eu preciso entender por que o Senhor está me dando essa plataforma. Eu tenho que entender por que o Senhor me deu esse dom. Eu vou fazer disso um meio e não um fim. Faz sentido o que eu estou falando? Quando você passa a fazer dos teus recursos um meio e não um fim, você começa então a ser saciado por um fim que é eterno. Olha só o que ele continua dizendo aqui no versículo 3: deem-me ouvidos e venham a mim, ouçam-me para que a sua alma viva. Eu farei uma aliança eterna com vocês, a minha fidelidade prometida a Davi. Sabe, C.S. Lewis, ele falou algo muito importante. Presta atenção nisso aqui. Ele diz assim: se eu encontro em mim um desejo, o qual experiência terrestre alguma pode saciar, a explicação mais plausível é que eu fui criado para um outro mundo. Vou ler de novo. Se eu encontro em mim um desejo, o qual experiência terrestre alguma pode saciar, a explicação mais plausível é que eu fui criado para um outro mundo. Abençoado e feliz é quem tem fome e sede por aquilo que é eterno. Se você tem fome hoje, se você sente uma sede dentro do teu coração por algo que é eterno, eu falo para você, você é uma pessoa abençoada. Você é uma pessoa saudável. O que nos leva aqui para o nosso último ponto. O último ponto é que feliz é o farto com a justiça do reino, pois ele não terá mais fome e sede. Feliz é o farto com a justiça do reino, pois nunca mais terá fome e sede. Sabe, uma das coisas que eu tenho perguntado para Deus, Deus, o que significa essa justiça? Você está falando, feliz é aquele que tem fome e sede de justiça, pois ele será farto. O que significa essa justiça? Quando a gente fala sobre justiça, muitas vezes nós pensamos no sistema de justiça que nós temos aqui nessa terra. Alguém fez o mal para mim, eu fui prejudicado, eu vou para um juiz, e eu falo, juiz, eu quero justiça. E o juiz então vai trazer um ressarcimento dos danos. Talvez isso venha a ser com uma punição, talvez venha a ser uma multa da pessoa que te prejudicou, e pode ser. Mas sabe, eu creio que o sentido bíblico de justiça é mais profundo do que só esse sentido de justiça que nós temos aqui na terra. Quando você fala sobre a natureza da justiça na qual você vai ser farto, de acordo com as bem-aventuranças, é importante você olhar Mateus 5. Então você está com isso aí aberto. E sabe, eu falei, as bem-aventuranças são 8 bem-aventuranças. Muitos vão falar que são 9, mas na verdade a 9ª é uma extensão da 8ª. E olha só que coisa interessante, nós já cobrimos até aqui 4. Bem-aventurado, ou feliz, é o pobre de espírito. Ele está falando sobre pobreza de espírito. Feliz são os que choram, pois serão consolados. Então segunda bem-aventurança, são as pessoas que choram, carregam dentro de si um choro. Eu falei aqui semana passada, quando foi a última vez que você chorou na presença de Deus? Você pode argumentar até, eu sou pobre de espírito. E ser pobre de espírito é algo, na verdade, muito relativo, porque o que significa ser pobre de espírito para você pode não ser pobre de espírito para mim. O que é pobre de espírito para mim pode não ser pobre de espírito para a pessoa do teu lado. Isso é algo relativo.
E Jesus, de uma maneira muito sábia, ele engancha uma encarnação para uma expressão que é palpável para aquilo que ele fala na primeira bem-aventurança. Se você é pobre de espírito, naturalmente você chora. Você chora quando você vê o teu estado de carência por mais de Deus. Você chora quando você vê a graça disponível a você, mesmo em meio à tua fraqueza. Você chora. Então feliz é o pobre de espírito, feliz é aquele que chora. E por final, depois ele fala o que nós falamos hoje. Feliz é o manso, porque com o seu poder controlado ele consegue conquistas. E feliz é aquele que tem fome e sede por justiça. Por quê? Porque ele é feliz, porque ele será farto. Deus está falando assim: você que é pobre de espírito, que chora, você que é manso, que poderia fazer as coisas na força do teu braço, mas escolhe delegar para mim e para minha soberania os teus caminhos, você vai ter então fome e sede de justiça, e você vai ter a justiça. Então eu gostaria de argumentar algo aqui, eu sugeri algo, que quem sabe é a tua pobreza de espírito, quem sabe é o teu choro, quem sabe é a tua mansidão, que te leva a ter fome por justiça, e quem sabe por conta desse estado do teu espírito de ser pobre, com um coração sensível e manso, que Deus fala: eu vou te dar justiça. Faz sentido o que eu estou falando? Eu vou te fartar de justiça. Eu não vou te dar pouca justiça, eu vou te dar muita justiça. Vou te dar muita, muita justiça. Então, você começa a entender o segundo bloco. Então, o que significa a pessoa que já tem muita justiça? Aí você entra então na quinta bem-aventurança. Bem-aventurado, olha só no teu texto aí, diz aqui que bem-aventurados são os misericordiosos. A gente não vai entrar nisso hoje, a gente vai só falar sobre até a quarta, mas olha, acompanha comigo. Depois ele fala: bem-aventurados os puros de coração, eles verão a Deus. E depois ele fala: bem-aventurados os pacificadores, aqueles que são os reconciliadores. E depois ele fala: bem-aventurado os que são perseguidos por justiça. Em outras palavras, você tem justiça no final do primeiro bloco de 4 e justiça no final do segundo bloco de 4. Talvez eu gostaria de que você entendesse que a pobreza do teu espírito, o teu choro, a tua mansidão te leva a ter uma fartura de justiça. E uma vez que você é farto de justiça, você passa a expressar essa justiça através da tua misericórdia, através da tua pureza de coração. Você passa a expressar essa tua justiça através da tua reconciliação, teu estilo de vida de reconciliar. E por conta disso você é perseguido por essa justiça. Então uma vez você não tinha justiça, agora ele te farta de justiça. Agora você tem muita justiça, eles te perseguem pela justiça. Faz sentido o que eu estou falando? O que seria essa justiça? Eu creio que a justiça nada mais é do que, fala comigo, alinhamento. É retidão. Na verdade, se for pegar essa palavra de justiça, pegar na raiz, tem a ver com um posicionamento correto perante Deus. No plano original de Deus, nós tínhamos um posicionamento com Ele. Lá no Jardim do Éden, aquilo foi quebrado. Segundo Adão, vem e nos traz, através do nosso livre-arbítrio e através da graça, o poder de nós sermos reconciliados com Deus. E o Senhor está falando assim: ó, você pode ter justiça, você pode se alinhar comigo. E sabe, quando você é farto, por isso que a pessoa que é farta com a justiça do reino, ela nunca mais terá fome e sede. Porque ela começa a ter acesso à justiça de tal maneira que ela se alinha com seus relacionamentos com Deus. E na consequência ela começa a se alinhar com seus relacionamentos horizontais. Abre comigo aí em João 14, ou melhor, João 4, e eu vou terminar com isso. João 4, versículo 13. Jesus responde e diz assim, versículo 13 de João 4: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais, fala comigo, nunca mais terá sede. Quando você bebe da água de Jesus, você nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água viva, a jorrar para a vida eterna. Sabe, eu creio que o Senhor está querendo nos ensinar algumas coisas. Primeiro, Ele está falando assim, ó, você quer avançar? Você quer conquistar? Você quer realmente marcar a tua geração? Aprenda a ser manso. Põe teu poder sob controle, e esse controle é sob a minha mão. Eu sei que isso eu estou pregando para mim mesmo hoje, quando eu falo sobre mansidão. Na verdade, eu prego para mim, toda vez que eu prego aqui sobre aqui, eu estou pregando para mim. Só que o Senhor também fala assim, aquele que tem fome e sede de justiça,
esses serão saciados. Eu realmente creio que o Senhor está querendo renovar a nossa fome. E a coisa interessante do Senhor é que quanto mais fome você tem dele, mais Ele te dá dele. Quanto mais você come dele, mais fome você volta a ter dele. Faz sentido? Você nunca mais terá sede para a vida eterna, mas o anseio eterno de Eclesiastes 3:11, que o próprio homem não consegue compreender, é justamente aquele gancho que te faz voltar para Ele, vez após vez, falando: Deus, o Senhor saciou o meu anseio por eternidade, mas uma vez que eu comecei a ter o meu anseio de eternidade saciado, parece que eu quero ter um pouco mais dessa eternidade, e quanto mais eu tenho dessa eternidade, parece que eu tenho que voltar amanhã para ter um pouco mais dessa eternidade. Você tem o teu anseio, você nunca mais vai ter sede, mas você continua com aquele negócio: Deus, eu quero mais de Ti, eu quero mais de Ti, eu quero mais de Ti. Sabe, uma das coisas que eu quero deixar aqui hoje é, talvez uma maneira de você mensurar a tua espiritualidade é: Deus, quantas vezes eu volto para ter mais de Ti? Eu volto para ter mais de Ti, o Senhor sacia o meu anseio de eternidade, mas logo depois eu quero ter mais de Ti. Faz sentido o que eu estou falando? Uma das coisas quando eu era pequeno que eu lembro na minha, eu sei que eu devia ter ido para rodízios muito antes do que eu imagino, que eu me lembro, mas eu lembro uma primeira vez que minha tia me levou para comer churrasco de rodízio. Ela falou assim: ó, você pode comer quanto você quiser. Era uma churrascaria, na verdade bem fuleira, na Raposo Tavares, chamada Bem TV. Desculpa se essa churrascaria ainda existe e se os donos estão escutando o que eu estou falando, mas era fuleira. Mas eu falava: tia, sério? Eu falei: você come o quanto você quiser. E eu ficava comendo. E a coisa que eu lembro que eu saía de lá quase rolando com o carro. E quando eu chegava, eu falava: cara, eu tinha um sentimento: eu não preciso mais comer o resto da minha vida. Você já comeu tanto que você pensa: eu nunca mais vou precisar comer. Você já pensou nisso, não? Tá. E a coisa doida é que depois de 4 horas você está com fome. Você diz: como? Sabe, o Senhor começou a falar comigo: lembra dos teus dias na churrascaria Bem TV? Você fala: Deus, eu quero mais. E aquele momento que você fala assim: nossa, meu, comi muito. E você se afasta da mesa. E o dia seguinte você fala: eu quero mais. Eu creio que o nosso andar com Jesus saudável tem que ser assim. Ele fala: se você tem essa fome, você vai ser feliz. Você sempre vai ter fome, você sempre vem para mim, eu sempre tenho algo para te dar. Daí você fala assim: não aguento mais. Naqueles momentos você sai da presença de Deus e fala assim: Deus, eu não preciso de mais nada agora, o Senhor já provou tudo que o Senhor tinha que provar para mim. Dia seguinte você fala: Deus, eu quero um pouco mais. Sabe, essa fome é saudável. E o Senhor fala assim: essa fome é uma fome que, ao mesmo tempo que ela é uma fome que você nunca mais vai ter fome, você sempre vai ter fome. Eu não entendo isso, mas é como Deus funciona. E a nossa função é simplesmente aceitar que Ele nos sacia, mas Ele nos dá fome. Faz sentido o que eu estou falando? Felicidade é você ser saciado e ao mesmo tempo ter fome. Fica de pé, eu quero orar com você. Eu creio que Deus hoje está querendo trazer uma fome nova para nós. Ele quer saciar a tua fome, mas ao mesmo tempo eu também creio que Ele está... Eu senti algumas pessoas um pouco esgotadas, sabe? Eu senti, às vezes você está... e você pode pensar: eu estou fazendo tudo que eu tenho que fazer, eu sou uma pessoa aplicada, eu estou me esforçando, e glória a Deus por isso. Você deve continuar se esforçando, você tem que continuar sendo aplicado. Mas eu creio que hoje é uma noite onde o Senhor está falando assim: eu quero que você opere em mansidão, eu quero que você entregue para mim, eu quero que você descanse em mim, eu quero que você se achegue diante de mim, e eu quero que você se aquiete diante de mim. Eu senti também do Senhor para lançar um desafio, que essa semana você consiga entrar na presença de Deus e não ser tão ansioso que nem você é nas redes sociais, que nem eu sou nas redes sociais. Eu simplesmente ficar na presença de Deus, só esperar. Quando você está esperando, você está gerando algo dentro de você. Porque quanto mais você espera na presença de Deus, mais profundo você vai se tornando. Faz sentido? Feche seus olhos onde você está.